oportunidade, eu quero bendizer a Deus pela sua bondade e misericórdia. Ele tem nos concedido de mais uma vez poder estar na sua casa para adorarmos a beleza da sua santidade e poder contribuir, trazendo uma porção da sua palavra para alimento da sua igreja. Deus abençoe meu amigo Cláudio Francisco pelo convite mais uma vez formulado a mim para estar aqui trazendo a palavra de Deus, a pastora, a presidente da igreja, pela confiança. Que Deus abençoe o Joleno, sua esposa, meu pastor de área, pastor Gilson de Sá, que é responsável por aquele complexo de Cidade Jardim, Parque dos Carajás, Bairro do Minério, Nova Carajás e ainda aquelas pontas ali do Leão da Vale, Deus abençoe meu pastor de área. Congregamos aqui na Assembleia de Deus do Seca, presidida pelo nosso pastor Mariano Fernandes Moreira. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, minha esposa, pastor Wellington Ferreira. Que Deus abençoe, pregador da palavra de Deus, demais obreiros, cantoras, pregadoras, obreiras. Que Deus abençoe o sonoplasta aí, abençoado. Que Deus abençoe a todos de uma forma toda especial. Eu quero aqui dividir este tempo com meu amigo, pastor Wellington Ferreira, e dizer a ele que só vou sair aqui no final. Eu não vou pregar e vou embora, vou ficar. Vou dividir aqui o tempo para que a gente possa contribuir e somar de uma forma bem agradável com a obra do Senhor nosso Deus. Eu quero ler a partir do verso de número 12 para nós contextualizarmos esta temática. Eu quero que a igreja repita a temática da festividade, como é que é? Cavadores de poços. Bem alto. Cavadores de poços. Mais alto. Cavadores de poços. Glória a Deus. Cavadores de poços. Eu quero ler a partir do verso de número 12, que nos diz assim: semeou Isaque naquela terra, no mesmo ano, colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi enriquecido, até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado ou cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, pois já és muito poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali e acampou no vale de Gerar, e aí se estabeleceu. Tornou a cavar e abriu os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia dado. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam uma fonte de águas correntes. Os pastores de Gerar, porém, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também contenderam por causa dele. Por isso se chamou Sitina. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote. E disse: agora o Senhor nos deu lugar, e cresceremos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. Podemos assentar. E muito obrigado pela sua atenção. Está ali meu amigo Rogério Reis, cantor abençoado. Deus abençoe. Já o conheço há uns 10 anos. Está servindo a Deus, glorificando a Deus, cantando para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nesta oportunidade, eu quero falar-lhes um pouco acerca deste moço chamado Isaque. Todos nós conhecemos a sua história. Isaque é filho de um pai famoso que atendia pelo nome de Abraão. Isaque também é pai de um filho famoso
que atendia pelo nome de Jacó e que foi transformado para Israel. Isaac recebeu a promessa da aliança para dar prosseguimento ao crescimento daquele povo e que pudesse um dia abençoar todas as nações com o Messias. Se nós formos comparar Isaac com os feitos de seu pai Abraão e com os feitos de seu filho Jacó, perceberemos que muitas das vezes Isaac aparenta ser um peso leve perto do seu pai Abraão e perto do seu filho Jacó. Haja visto que Isaac era um homem pacífico, moderado e que pouco vigiava ou que pouco peregrinava pelas terras. Mudou-se poucas vezes de lugares pós lugares, ao contrário de seu pai Abraão, que teve uma grande jornada, fez viagens ao Egito. Jacó também foi casar-se na terra de Padã Arã e terminou seus dias também na terra do Egito. Isaac já era um peregrino mais adequado ao sistema de Canaã. Só que Isaac ele tem e herda alguns traços de seu pai e da sua mãe Sara. Não tem como dividir, não tem como separar a conduta espiritual de Isaac da conduta espiritual de seu pai Abraão. Primeiro, que a Bíblia nos diz que Isaac recebeu por parte de Deus a mesma promessa que foi dada ao seu pai Abraão. Promessa esta que abençoaria todas as nações da terra. E a Bíblia nos informa que Isaac não somente recebe a mesma promessa espiritual feita ao seu pai Abraão, como que também recebe toda a riqueza de seu pai Abraão. Abraão reconheceu os seus filhos e deu a eles presentes, os despediu, os mandou para uma terra distante, para que não pudessem tomar parte na herança de Isaac, seu filho, o filho da promessa. Quando Abraão morreu, Ismael e Isaac fizeram o sepultamento de seu pai. Ismael estava presente no sepultamento, mas não estava presente no testamento espiritual de Abraão para com Isaac. Desta forma nós vamos entendendo que Isaac, apesar de receber a mesma promessa feita ao seu pai Abraão, que ele herdaria aquela terra e que a descendência dele após ele herdaria aquela terra por possessão eterna, ele recebe toda a herança. Ele também recebe a fé para peregrinar, para acreditar em todas as promessas de Deus. Isaac, ele é o segundo peregrino na Bíblia, que peregrina através da fé, acreditando na bondade, na promessa do Senhor Deus que o chamou para tal missão. E a Bíblia diz que após a morte de Abraão, Deus abençoou muito a Isaac. Isaac ficou na terra, tranquilo. De repente a Bíblia diz que houve fome naquela terra. Isaac mais uma vez vai se parecer com seu pai, vai partir rumo ao Egito, buscar socorro no Egito, buscar ajuda no Egito, buscar mantimento no Egito. Egito simboliza o alto esforço, o Egito simboliza o alto recurso, o alto ajuda. E assim como Abraão acreditou no Egito, Isaac também acredita que no Egito ele poderia prosperar, poderia crescer e receber ajuda. E tudo indica que Isaac sai da terra de Beer, lá em Rói, e vai sentido ao Egito. Faz uma parada junto à fronteira, na capital dos filisteus, ou da Filístia, por nome Gerar. E lá em Gerar, Deus se apresenta a ele e diz: não passes daqui para o Egito. Deus dá uma ordenança, Deus proíbe, não permite que ele atravesse a fronteira para o Egito, que ele fique na terra da Filístia, fique entre os filisteus, que ali ele o abençoaria, seria abençoado, e ele jamais deveria atravessar aquela fronteira.
Observe que Isaque se parece muito com seu pai neste sentido. Sentido este de correr em busca de uma situação, correr em busca de melhorias quando a adversidade chegou na sua casa. Mas Deus lhe deteve e ali ele ficou na terra. E quando ele se estabiliza na terra, a Bíblia diz que os homens daquela terra perguntaram acerca da sua esposa: quem é esta mulher? E ele vai cometer a mesma falha que o seu pai, vai cometer o mesmo deslize, vai dizer na mesma terra para os mesmos moradores que a sua esposa é a sua irmã, cometendo assim o mesmo deslize de Abraão, seu pai. Até aqui ele está enfrentando as mesmas tentações que seu pai enfrentou. Quando a adversidade chegou, Abraão foi tentado a ir para o Egito. Isaque, de igual modo, quando a fome chegou, ele foi tentado a ir para o Egito. Quando indagado acerca da sua esposa, ele cai na tentação da dissimulação, da falsidade em dizer que sua esposa, ela é sua irmã. A mentira foi descoberta. E mais uma vez um crente é repreendido por um ímpio. Coisa difícil, coisa dura é um cristão ser repreendido por um ímpio sem testemunho. Da mesma forma que Abraão foi repreendido, Isaque também foi repreendido porque mentiu. E Deus, ali naquela terra, abençoa Isaque, sendo que Abimeleque dá uma garantia para ele, dizendo que ninguém vai tocar-lhe, que ninguém vai tocar na sua esposa sob pena de morte. Se alguém tocasse Isaque, morreria. Se alguém tocasse na sua esposa, também morreria. Isaque se sentiu tranquilo. Deus renova a promessa, e a Bíblia diz que Isaque vai semear na terra em que está padecendo de fome, porque a Bíblia diz que naquele mesmo ano Isaque semeou e colheu 100 vezes mais. Eu quero que você veja aqui a diferença em quem está debaixo da bênção de Deus e de quem não está debaixo da bênção de Deus. Isaque tem a promessa de Deus, Isaque tem a bênção de Deus, Isaque tem a garantia de Deus de que de fato seria abençoado naquela terra. Havia fome, havia seca, Isaque mesmo assim semeou. Todos os filisteus tinham acesso ao mesmo solo, estavam vivendo sobre a mesma terra, mas aonde Isaque semeou, colheu 100 vezes mais. De uma saca que Isaque semeou na terra, ele colheu mais 100 sacas. Isto é resultado da bênção de Deus. Ele começa a usufruir, começa a viver a prosperidade de Deus para a sua vida, começa a receber o cumprimento da promessa de Deus para a sua vida. Até aqui, Isaque continua se parecendo com seu pai. Tem a herança, tem a promessa, tem a riqueza, mas ainda não tem o hábito de cultivar poços, de tirar água da terra. Até aqui, Isaque está bebendo das fontes que seu pai abriu, está bebendo da água que seu pai deixou. Mas até aqui, ele ainda não tem o hábito de cultivar, de abrir poços e extrair água da terra. Até aqui, ele é alguém que está trilhando nos mesmos caminhos de Abraão, seu pai. Mas quando ele se torna um homem próspero, a sua fazenda cresce, o seu número de servos cresce, as suas ovelhas crescem, os seus celeiros acrescentam-se. A Bíblia diz que houve inveja naquela terra sobre a pessoa de Isaque. E quando houve inveja, a Bíblia diz que os filisteus entulharam todos os poços que abriu Abraão há anos atrás, e entulharam esses poços. E depois de entulhar os poços, a Bíblia diz que Abimeleque, o rei da terra, chega até ele e diz: olha, aparta-te de nós, porque tu és mais poderoso do que nós. A casa de Isaque
é como se fosse uma corte, uma grande fazenda, um peregrino que prosperou em terra alheia. E as fazendas de Isaac, os seus números de servidores, os seus celeiros, eclipsava, cobria toda a riqueza de Abimeleque, a tal ponto de ele se sentir inibido e dizer: aparta-te de nós, porque os teus bens já nos cobrem, somos menores, mais fracos do que tu, aparta-te de nós, não tem como você mais permanecer aqui conosco. Isaac é um homem pacífico, diferente de seu pai. Seu pai tinha o hábito de resolver as coisas em cima das buchas. Abraão não era de se deixar as coisas para depois, sempre resolvia. Lembro-me muito bem de quando o seu sobrinho Ló foi sequestrado. A Bíblia diz que Abraão, com 300 homens armados de espada, destruíram 4 reis e trouxeram todas as riquezas de volta. Abraão repreendeu Abimeleque pelo direito de um poço em que os filisteus haviam tomado à força. Abraão não tinha o costume de deixar as coisas passar. Abraão reivindicava o seu direito. Quando foi para sepultar a sua esposa, ele disse: eu quero comprar um pedaço de terra por possessão, para que eu sepulte a minha morta. Abraão era um homem decidido, um homem que reivindicava os seus direitos. Isaac já era pacífico, enriqueceu-se naquela terra. E quando o rei da terra chega para ele e diz: aparta-te de nós, eu vejo aqui uma renúncia por parte de Isaac. Renunciar àquela terra boa, em que ele colheu, em que ele enricou, em que ele cresceu. Ele não fez nenhuma reclamação, nenhuma reivindicação. Ele sai da terra rica, da terra farta, onde ele enriqueceu-se, e vai estabelecer-se em um vale, e vai para um vale. Agora preste bastante atenção: a condição da mentalidade de um peregrino que acredita em Deus. Ele renunciou Gerar, renunciou a capital da Filístia, para assentar-se em um vale seco, em um vale sem sombras. E ali ele chega, se acentua, arma as suas tendas, seus servos, seus pastores se acentuam naquele vale. Acredito eu que talvez os filisteus passaram a observar, dizendo: neste vale agora ele vai empobrecer. No vale não tem água, neste vale não tem riqueza, e ele ainda é jovem e não vai conseguir administrar esta situação. Só que tem um detalhe: Isaac até poderia ser jovem, até poderia ser um peregrino, mas ele tinha a promessa de Deus na sua vida. Quem tem a promessa de Deus na vida, não é o lugar que lhe faz prosperar, não é o ano de seca que vai lhe fazer empobrecer, porque mesmo na seca ele planta e colhe 100 vezes mais. E um vale é coisa pouca para quem está diante da promessa, vivendo. Saiu de um lugar grande, de um lugar espaçoso, e foi assentar-se em um vale. Estabeleceu-se num vale. Todos nós queremos apenas passar pelo vale. Todos nós sabemos que o vale é inevitável. Todos nós sabemos que não temos como escapar do vale. Mas nós queremos apenas uma passagem. Nós queremos apenas passar. Nós não queremos nos estabelecer em vales, porque nos vales nós temos um sentido figurado das perseguições, das pobrezas, das misérias, das lutas, das derrotas, os sofrimentos, das perdas, enfim. Nós queremos apenas uma passagem, e nós não queremos nos estabilizarmos em vale nenhum desta vida. Mas Isaac, como peregrino, como servo de Deus, como exemplo para a igreja, estabeleceu-se em um vale, porque quem tem Deus, vale se torna local de estabelecimento. Quem tem Deus no vale conquista as maiores vitórias. Quem tem Deus no vale
derruba gigante. Quem tem Deus no vale, vence exércitos. Quem tem Deus no vale, vence o inimigo. Isaac estabeleceu-se no vale. Agora imagine o que vai fazer Isaac. Isaac está estabelecido no vale de Gerar. Ele poderia muito bem ter se adiantado, mas decidiu estabilizar-se ali, no primeiro vale em que ele encontra, ele se estabelece, ele se assenta. Só que Isaac vai fazer diferente de muitos cristãos. Isaac é um exemplo para nós, igreja. Isaac é um tipo de uma igreja que acredita, que teme e que obedece à palavra de Deus. Isaac estabeleceu-se ali. E agora Isaac vai traçar alguns planos para a sua vida seguinte. Isaac poderia ter aberto ali um poço naquele vale. Haja visto que ele tinha muitos servos. Poderia de primeira mão ter dado a ordem e dizer: abram-me poços neste vale. Comece as escavações, comece a correr em busca de água. Não, Isaac não autorizou ninguém a abrir nenhum poço sequer, sem que antes fosse reaberto os poços de Abraão, seu pai. Agora preste bastante atenção. Antes de abrir poços, ele reabriu poços. Antes de abrir, ele reabriu. Eu quero que nós entendamos uma coisa, em um sentido espiritual. A água na Bíblia Sagrada sempre foi símbolo de fonte de vida. Jesus Cristo é água, o Espírito Santo é água, a palavra de Deus é água. A Bíblia nos informa que a água é sempre fonte de vida. A salvação é como rios de água viva que fluem no ventre daqueles que creem. Agora preste bastante atenção. Isaac não vai abrir, Isaac vai reabrir, porque antes de abrir precisamos reabrir. Eu quero que você entenda uma coisa, que a igreja de hoje vive em busca de novidades, vive sempre em busca do que é novo. E eu quero dizer uma coisa às senhoras, aos senhores que estão aqui essa noite: a igreja não precisa buscar o novo, a igreja precisa escavar um dia onde os nossos pais cavaram. A igreja precisa ir em busca daquilo que sempre sustentou o povo de Deus. A igreja precisa ir atrás das fontes que foram abertas por gerações anteriores. A Bíblia ensina que o povo de Deus deve pisar pelas pisadas das ovelhas. A Bíblia ensina que o povo de Deus deve perguntar pelos caminhos antigos. A Bíblia diz: pergunta aos teus anciões e eles te dirão. Eu quero dizer uma coisa esta noite: nós não precisamos apresentar novidades, nós precisamos buscar aquilo que um dia foi enterrado, aquilo que um dia foi enterrado por pessoas corruptas, por pessoas maldosas. Ei, escute uma coisa: a igreja de Jesus Cristo deste século presente não precisa buscar um novo alicerce, precisa edificar-se sobre um alicerce que já está edificado. Observe uma coisa aqui, o que Isaac está nos mostrando. Isaac está dizendo: eu vou buscar na mesma fonte que meu pai um dia buscou. Eu vou buscar os primeiros caminhos, eu vou buscar as primeiras intenções, eu vou buscar as primeiras águas, porque o antigo é sempre melhor do que o novo. Nós não precisamos de inovação, nós precisamos é de renovação. Nós não precisamos instaurar, nós precisamos é restaurar. Observe uma coisa, oh glória a Deus, uma geração, ela não nasce de novo, ninguém nasce de novo a cada geração. Nós somos uma continuação alicerçada sobre estruturas, alicerces antigos, e nós
nós temos a nossa continuidade. Observe uma coisa, que sempre que houve avivamento nesta terra, é porque alguém escavou nas fontes antigas, é porque alguém escavou nos poços antigos. Escute uma coisa, tem muita gente que já não quer mais escavar os antigos por causa da preguiça, quer trazer inovação, falsificação, manipulação, e não quer desentulhar as primeiras fontes, o caminho dos primórdios, os caminhos do nosso Pai, dos nossos pais, que tinha poder, que tinha unção, que tinha salvação, que tinha batismo, que tinha cura divina, que tinha milagres. E hoje as pessoas não veem isso mais, porque estão trazendo coisa nova. Nós não precisamos apenas do novo, precisamos do antigo também. Precisamos das primeiras coisas, dos primeiros caminhos, das primeiras fontes que os nossos pais abriram e que gerações corruptas entupiram. Gerações corruptas entupiram as fontes verdadeiras que os nossos pais abriram. Gerações corruptas entupiram as fontes que nossos pais abriram, fontes verdadeiras que jorravam águas de verdade. Hoje as pessoas não escavam mais. As pessoas hoje querem viver à base de uma falsificação. Disse Jesus Cristo no capítulo 13 de Mateus, dizendo que o homem bom, ele semeou uma boa semente. Essa semente trata-se de verdadeiros cristãos, mas o inimigo semeou uma má semente chamada joio. Trata-se de uns falsos cristãos. Jesus Cristo está dizendo que assim como existem verdadeiros cristãos, existem também os falsos cristãos. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, aos Gálatas e aos Tessalônicos, ele diz que existem falsos ministros do evangelho, existem falsos cristãos que acreditam em um falso evangelho, existe uma falsa igreja que estimula uma falsa justificação, e no fim dos tempos o inimigo chegará ao cúmulo de falsificar um Cristo para dizer que ele é o verdadeiro, mas não é. O que eu quero dizer, que dentro dessas inovações nós estamos vendo e presenciando um falso evangelho cavado de qualquer jeito, falsas pregações, falsos ministros, porque as pessoas não querem escavar pelas fontes antigas. Eu quero que você entenda uma coisa, que por falta de escavar nas fontes dos nossos primórdios, nos primeiros caminhos que nos dão base para edificar um novo edifício, onde as pessoas não buscam mais. Por isso hoje nós temos a falsificação da revelação, nós temos a falsificação da cura. Ei, você já prestou atenção que a maioria dos curandeiros de hoje, eles curam por revelação, porque você já não vê mais a cura visível. Eu lembro-me muito bem, eu já vi e já presenciei verdadeiros milagres, mas hoje o milagre é através da revelação. Às vezes nem quem está sendo curado sabia que tinha doença. Conversa fiada de pregador mentiroso, chora na frente e diz: ei, você ia morrer do coração, você ia infartar. Coitado, não tem histórico na família de doenças cardíacas, mas o falso pregador engana ele dizendo que tu ia morrer amanhã. Mas hoje Jesus te salva. Tu tinha uma doença no teu sangue, hoje Jesus te cura. Ei, Deus está fechando a sepultura. Ei, você ia cair de moto, quebrar a coluna, não vai cair mais. Hoje as curas são falsificadas na sua grande maioria. Por quê? Porque as pessoas têm preguiça de escavar as verdadeiras fontes que um dia os nossos pais cavaram, os nossos pais desceram, os nossos pais buscaram. Aí hoje é só na manipulação, é só na mentira, é só no engano, é só no blá blá blá. Ei, se nós fizermos milagre de verdade, não precisa cavar não, escava, escava. Não precisa abrir o novo, limpa o velho, limpa o velho, limpa o velho, limpa o velho, que de lá tem água para a tua vida. Levanta a mão para o céu essa noite.
Senhor Jesus. Adore o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Nós precisamos ir em busca. Nós precisamos limpar os poços que foram entulhados pela corrupção, que foram entulhados pela modernidade, que foram entulhados pelas falsas doutrinas, que foram entulhados pelo fermento, que foram entulhados pelo falso crescimento, que foram entulhados pela avareza, que foram entulhados pela falsa doutrina da prosperidade. Nós precisamos reabrir esses poços e tirar de lá a verdadeira palavra de Deus que está lá embaixo, a palavra que restaura, a palavra que cura, a palavra que salva. Foi entulhada, mas essa noite eu te digo: reabre, 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 porque a palavra de Deus vai chegar na tua vida. Reabre o poço, meu filho, antes de cavar, reabre algum. Antes de começar a pregar, meu filho, te inspira nos mais velhos. Antes de começar a pregar, vê quem pregou há 300 anos atrás. Antes de começar a pregar, vê quem reformou a igreja há 500 anos atrás. Antes de começar a pregar, veja quem são os pregadores do século passado. Homens que tinham água limpa para lavar a igreja. A igreja. Voltemos às fontes dos primórdios. Voltemos às fontes dos antigos. Voltemos à fonte dos nossos pais. Ele canta lá baixinho, ele canta lá baixinho, Lei canta lá baixinho. Precisamos extrair as riquezas que foram entulhadas, a palavra de Deus entulhada, a oração entulhada, o poder do Espírito entulhado, falsificações em nome do Espírito. Meu Deus do céu, a verdadeira adoração, colocar entulho em cima dela. As pessoas hoje precisam ler a Bíblia para saber como é que se adora a Deus de verdade, porque hoje ninguém parece que sabe como é que se adora a Deus de verdade. A Bíblia diz em Êxodo: ninguém comparecerá diante de mim de mãos vazias. Ou seja, tem que ter alguma coisa para apresentar no culto, tem que ter alguma coisa a apresentar para Deus. Cultuar, adorar é a Deus. Igreja não é lugar de entretenimento. Igreja não é lugar de vir para cá e ficar olhando quem está cantando ou pregando. Igreja é lugar de levantar as mãos para o céu e bendizer o nome do Senhor. Igreja é lugar em que se exalta somente o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Igreja, aqui é um lugar onde somente Deus deve ser entronizado, adorado, glorificado. Você já prestou atenção que hoje as pessoas estão cantando é para as próprias pessoas que estão aqui. Você vai vencer, você vai chegar, você vai conquistar. Recebe o teu carro, pega o teu malote, está chegando de carro forte. Ei, para com essa lambança em nome de Jesus e comece a colocar Deus como centro da verdadeira adoração. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Para de ficar cantando hino para a igreja. Igreja não é para ser adorada, igreja é para praticar a adoração. Igreja é para cultuar e não receber culto. Entrega o teu louvor para Deus. Precisamos desentulhar. Precisamos desentulhar os poços. Aleluia. Ouça, por favor. Os anos dos anos 60, os anos dos anos 70 e 80, Jesus é minha rosa preciosa. Jesus é o lindo dos ramos. Jesus é que é o cheiroso. Jesus é que é o maravilhoso. Jesus é quem opera.
Jesus é quem salva, Jesus é quem arrebata, Jesus é quem batiza, Jesus é quem faz milagre, Jesus é quem ama, Jesus é quem perdoa, Jesus é quem justifica, Jesus é quem justifica, Jesus é quem glorifica. E hoje as pessoas esqueceram a essência da verdadeira adoração. Eu te convido a partir de hoje a te inspirar nos cantores de 40 anos, 50 anos atrás, porque hoje quase não se vê adoradores de verdade. Temos cantorias, muitas, hino de sucesso, que arrebata, que irrita. Jesus fica do lado de fora. Os louvores. Precisamos desentulhar os poços dos antigos. Precisamos desentulhar os poços e tirar lá do fundo o nome de Jesus, que está no fundo entulhado. Amém, Deus. Precisamos mergulhar um pouco mais. Aleluia. E desentulhar e tirar o nome de Jesus, Amém, Jesus. que botaram lá embaixo. Aleluia. Jesus não é uma senha que você usa para expulsar demônios. Jesus não é uma senha que você usa para expulsar as tranqueiras. O nome de Jesus não é uma senha que você usa para se proteger. O nome de Jesus não é uma senha que você usa para adquirir um emprego. O nome de Jesus não é uma senha que você usa para ser curado. O nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará e confessará que Ele é Senhor. Aleluia. Sabe por que não está acontecendo milagres? É porque Jesus não é falado em nossas igrejas. Porque existe igreja, milagres na igreja primitiva. Porque de manhã era Jesus, de meio era Jesus, de tarde era Jesus, de noite era Jesus. Do capítulo 1 ao capítulo 7 de Atos, o tema central da pregação é a ressurreição do Filho de Deus. Jesus o ressurreto, Jesus o Cristo, aquele que vive. E Jesus operava porque Ele é Senhor da igreja, restaura a igreja, batiza a igreja. E se quisermos, vamos desentulhar os poços para que Jesus volte a batizar, a curar, a salvar. Vamos entrar no céu. Em nome de Jesus. Jesus. A igreja, no livro de Cantares de Salomão, já para encerrar, ela diz assim: o teu nome para mim é como um perfume derramado. Oh, glória a Deus. A noiva de Cantares, no capítulo 1, em verso 3, ela diz: o teu nome é para mim como um perfume derramado. Ela está dizendo: quando o teu nome é mencionado, o teu cheiro se exala dentro da casa, dentro do templo, dentro da família, e todos conseguem sentir o cheiro de Jesus Cristo entroniçado, porque o nome do noivo é para a noiva como perfume derramado. Perfume derramado. Então sinta essa noite o cheiro de Jesus aí. Agora o nome de Jesus, agora. Quem pode sentir, 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 sente agora, o cheiro, o nome de Jesus, e já foi derramado agora. Ore me canta la basuri anda la bahai. Ore me canta la basuri anda la bahai. Re me canta la basuria. Re me canta la bahai. Re me anda la canta la bahai. Ei, Jesus é o centro da igreja. Jesus é Ele que te salva. Jesus é quem te livra do fogo eterno. Jesus é quem te livra do juízo final. Jesus é que cura as suas enfermidades. Jesus é quem te levanta. Jesus é quem te enche. Jesus é quem batiza. Jesus de Nazaré.
Aleluia. Aleluia. Vamos reabrir os poços dos nossos pais. Vamos abrir os poços dos antigos. Vamos abrir os poços de Abraão. Vamos abrir os poços de Isaac. Vamos abrir os poços de Jacó. Vamos abrir os poços de Jesus. Vamos abrir os poços dos apóstolos. Vamos abrir os poços dos reformadores. Vamos abrir os poços dos anos passados, para que possamos extrair as riquezas do Evangelho de Jesus Cristo. Se mover neste lugar, esse é o reino da glória, esse é o reino da graça. Posso sentir o sol se mover neste lugar. Olha me canta lá, baixinha da barraia. Olha me canta lá, baixinha da barraia. Regaças, recebe agora! Liga de pé em nome de Jesus. Liga de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deixa os outros poços para outro dia. Aleluia. Basta escavar os poços antigos. Basta escavar os antigos. Se você quiser ser um cristão autêntico, basta escavar os poços antigos. Não precisa em busca de inovação, em busca de entretenimento. Você só precisa voltar a andar pelos caminhos dos nossos pais. Aí sim nós receberemos o que Deus tem para as nossas vidas. Água limpa que restaura, água limpa, recurso de Deus, ministério profítico, ministério cheio, ministério de poder, de milagre, de unção e de palavra. É para isso que Deus quer que a sua igreja viva hoje. Para quê? Para trilharmos caminhos dos nossos pais, pela história bíblica, de onde nós conseguimos extrair as riquezas de Deus, para ter uma vida cheia, uma vida cheia, uma vida cheia. Oh, glória a Deus. Eu quero convidar até alguém para cantar essa noite, enquanto eu quero ouvir alguém louvar a Deus, e já vou estar encerrando com oração. Oh, aleluia. A cantora vai louvar a Deus, e logo em seguida eu quero estar ministrando uma palavra de milagre na tua vida, porque o pastor Wellington ainda vai pregar essa noite. Oh, aleluia. Só quem veio para receber aqui águas de poços restaurados, águas de poços restaurados. Levanta a mão direita para o céu, porque os poços de Abraão já foram reabertos, já está jorrando água. Então recebe essa noite a unção de Deus sobre a tua vida. Agora em nome de Jesus, seja renovado aí aonde você está. Seja renovado aí, seja renovado agora, em nome de Jesus. Recebe o renovo de Deus sobre a tua vida. Rei me anda lamai, rei me canta labassúria, rei me canta labacai. Ele venha reabrir esse poço, reabre, reabre, reabre.
comigo. Vem abrir posso. Em nome de Jesus. Vem adorando, vem adorando, vem adorando. E logo em seguida, eu quero estar ministrando uma palavra de Deus para a tua vida essa noite. Vem adorando aí. Me dá disposição para aprender. Me dá disposição para cuidar. Numa oração mais uma vez. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Eu já vim aqui pra te servir melhor. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo. De novo. O que eu quero é renovo. Jesus. Pra ter um brilho no rosto. Aleluia. De novo. Ele canta lá na frente. Aleluia. Eu quero ser. Mas Jesus quer na frente dessa noite. Pra ti. Vai curando, Jesus. Ouvi tua palavra. Vai curando as enfermidades essa noite, Jesus. Com supremos Vai anjos. curando as doenças. O que quer de mim? Oh, glória! Oh, aleluia! Vai renovando, Jesus. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passar. Pra te servir. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passar. Pra te servir melhor. Renovo. Renova, Deus. O que eu quero é renovo. Renova, Deus. Vai renovando, Deus. Em nome de Jesus. Renova, Deus, a tua igreja. Meu Deus, renova os teus. Meu Deus. Distribui os teus dons espirituais. Todo plano de revelação de poder. Deus, meu Deus, a palavra de entendimento. De sabedoria, meu Deus. A esfera de você, meu Deus. Em nome de Jesus.
bênçãos, meu Pai. Renova a tua promessa. Renova, meu Deus, os ministérios. Renova, meu Deus, os teus dons espirituais. Da vida dos teus filhos a cada um, meu Deus. Renova, meu Deus, com o sangue. Milagres, meu Deus. Em nome de Jesus. Renova, Deus, a cada um dos teus filhos. A cada um dos teus filhos, meu Deus. A cada um dos teus filhos, meu Deus. Sejam renovados. Receba, meu Pai, uma nova direção sobre o teu evangelho e a tua salvação. Meu Deus, que cada um de nós possamos recebermos o aperfeiçoamento, meu Deus, para que possamos prosseguir, meu Deus, avante e jamais possamos, meu Deus, retroceder, mas sempre avante. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa os teus servos que ministram, que cantam, que pastoreiam, que dirigem, que presidem. Meu Deus, mantenha a chama do Pentecoste acesa no coração de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda mais forte que é para Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Aplaude Larissa. Sabe aqui, Larissa? Rapidinho, cadê Larissa? Tá aí não? Então vem cá, Michele. Louva aqui, minha filha, rápido. Aleluia. Enquanto a Michele vai louvar, a gente vai servir a Deus com nossas ofertas e nossos dízimos. Amém? Para a manutenção da casa do Senhor Jesus Cristo, né? Se você olhar à nossa direita, estamos construindo ali uma grande nave, um grande templo, para juntos estarmos adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas como foi pregado aqui, ninguém se apresente diante de Deus de mãos vazias. Então você tem agora a oportunidade de servir a Deus adorando com suas ofertas e também com seu dízimo. Amém? E agora a gente vai estar ouvindo o pastor Léo. Ouvi mais logo, Pai Senhor. Amém. Glória a Deus.